Nesse período em que a sociedade brasileira se prepara para voltar às urnas para eleger o presidente da República, em alguns estados, os seus governadores, o programa Argumento está ouvindo os parlamentares para saber deles a opinião sobre o processo de eleições 2014, um balanço sobre esse primeiro turno e expectativas para o segundo turno. E nessa edição, quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Ana Amélia. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Vamos começar, então, pela parte da análise do primeiro turno desse processo de eleição 2014. Que avaliação a senhora faz do processo? Nós estamos vivendo uma experiência, eu penso, diferente das outras eleições. É uma eleição mais disputada, com alguns acontecimentos preocupantes. Os candidatos, especialmente agora polarizados na disputa do segundo turno, muito menos propositivas e mais de denuncismo na campanha. Eu penso que para o eleitor decidir, ele não vai se decidir por maior ou maior grau de denúncia, mas por um maior ou menor grau de comprometimento do candidato com propostas para resolver problemas cruciais que nós temos de inflação, de educação, de saúde, de segurança pública e de mobilidade urbana. Apenas para usar a palavra da moda. Poderia usar infraestrutura ou logística, que vale para qualquer setor, para a área urbana ou para a área rural, o escoamento da... É que as manifestações de 2013, balizaram essa questão da mobilidade urbana, que é o transporte público que hoje a gente vê conflagrado aí. Então, em todos os aspectos, com o aumento da violência e tudo. Então, a gente vê um desfocado da abordagem desses temas, esse é um ponto. E os candidatos excessivamente concentrados na ditadura dos marqueteiros. Ditadura dos marqueteiros. E, de outro lado, pesquisas eleitorais que, nesta eleição de 2014, deram um nó com institutos de pesquisa até bem credenciados, conceituados, né? Errando assim, mas erros indescritíveis, inaceitáveis, né? E que não se justificam, não há explicação razoável para... Então, a gente tem que trabalhar Outra coisa, senador, desculpa interrompê-la, mas aproveitando esse gancho das pesquisas, a senhora não achou quase frenética a constância de resultados nessa eleição? A senhora não achou muito mais frequente? Muito mais. A frequência das pesquisas, eu, por um lado, penso que pode estar provocando que hoje a mídia impressa, que é a que mais apostou, e a mídia eletrônica, com a concorrência com as redes sociais, tenha exacerbado o uso disso como, digamos, atração de eleitores, de leitores e de telespectadores, né? Você vai ter uma pesquisa, então você corre para ver o que a pesquisa vai dizer. Mobiliza uma audiência, um apelo para a compra do jornal ou um apelo para a audiência à rádio ou à televisão. Eu suspeito que possa estar dentro desse aspecto isso. Dá né? essa impressão mesmo de consumo de produto, de um consumo de produto, coisa, de um produto que você vai ter que vender, E uma venda que, claro, numa disputa dessas sempre atrai o eleitor. Agora, aí vamos ter, mas qual é a consequência dessa voracidade, né, da pesquisa? Que é importante, democrático, tudo, mas qual é a importância, qual é o efeito disso? Ela vai artificializar o resultado? Vai ser uma coisa consciente ou inconsciente a tomada de decisão em cima apenas do resultado de uma pesquisa favorável ou desfavorável para um candidato? Então, isso tem que ser avaliado com mais profundidade, não é num programa apenas que a gente vai fazer. Por isso que eu penso que nós vamos ter que examinar isso no âmbito das nossas comissões técnicas. Eu sou autora de um projeto, inclusive, que obriga a evitar a existência daqueles chamados institutos de pesquisa de fundo de quintal. No interior, isso é muito comum. O cara publica uma pesquisa no jornal que você não sabe de onde vem. A pesquisa diz que o candidato X está com 50% e o candidato Y... Nem que Y... técnica de amostrar, nada, né? Disso. Então, isso só em institutos devidamente registrados, devidamente, digamos, capacitados e habilitados, possam, e essas pesquisas por veículos periódicos nas pequenas cidades ou médias cidades,
terem o acompanhamento e a fiscalização da Justiça Eleitoral. Então, senão você faz uma balbúrdia danada, né? Você põe lá, ó, meu candidato, a dona Tânia, né, está com 50% e o seu João da Silva está com 30%. Né? Então, você pode até influenciar esse resultado. E não sei isso a verdade. Né? A pesquisa não conseguiu aferir direito nem boca de urna, né? Não, boca de urna foi mais discrepante ainda. Foi mais discrepante ainda. Por exemplo, cidades em que se contava que o vitorioso no primeiro turno, como o caso da Bahia, seria um e foi outro no primeiro turno. Então, o caso da Bahia é o caso mais exemplar e emblemático para isso. Né? Mesmo no Rio Grande do Sul, eu disputei a eleição, estava sendo uma polarização, evidentemente houve uma tendência, uma alteração, mas isso também, de qualquer modo, ele dá uma... E aí, o que a pesquisa estava falando? O que era, né? Por que isso? Né? Então, todos esses aspectos. Senadora, número de partidos no Congresso Nacional, o número de partidos aumentou e trouxe de volta até a discussão sobre cláusula de barreira. Como é que a senhora avalia isso? Olha, nós temos aí hoje... Não dá nem para contar o tamanho o número de partidos de legendas, né? São mais de 20 partidos, 30 partidos. E vamos ter mais ainda. Se não tivermos Ou seja, o eleitor não tem nenhuma visibilidade da plataforma. Nada. Não tivermos um ordenamento, nós vamos ter aí legendas de aluguel. Legendas de aluguel. E isso é muito ruim para a democracia. Porque quando você fica olhando que na raiz de episódios escandalosos de corrupção está sempre envolvida a questão partidária e a questão da campanha eleitoral, você aumentar o número de agremiações para partilhar desse bolo, nem sempre legal, é um risco maior para a democracia. Então, você imaginou, você já viveu vários processos de escândalo no país. Esta casa mesmo, o Congresso Nacional, protagonizou. Você vem desde o impeachment, você vem CPI dos Correios, você vem mensalão, você vem vários banestado, precatórios, você vem uma série de coisas, imaginando que cada evento desses, no ano seguinte ou na eleição seguinte, as coisas vão melhorar. Elas estão piorando. E aí nós temos que avaliar mais profundamente o que está na raiz disso. O que está na raiz disso. Então, será que é mesmo financiamento público de campanha? Mas aí eu te pergunto, e a pessoa que está sem remédio numa farmácia popular ou não tem atendimento de um hospital, vai aceitar que dinheiro público vá financiar uma campanha eleitoral? Primeiro, como é que vai ser de campanha, ele já tem o fundo partidário, ele não é exclusivamente privado. Exatamente, né? Exatamente, isso decorrente disso. Como é que vai ser feita essa administração? Como é que vai ser a repartição desse recurso? Então, nós temos que baratear as campanhas, nós temos que apertar ainda mais o formato. Essas campanhas aí, você vê o quanto se gastou. Olha, assim, é cinema puro, essa produção. Fazer uma coisa muito mais simples, mais singela, do ponto de vista da produção, para evitar essa gastança desenfreada. E a nossa campanha lá foi uma campanha relativamente modesta. Eu fiz isso já em 2010, quando fui candidata. Eu fiz 3.401.000 votos. E o gasto total foi 2.900.000 da campanha para o Senado. Agora, para a majoritária, evidentemente, para o governo do Estado foi mais, mas, de qualquer maneira, foi restrito ao que se gastou e a primeira a entregar a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Eu acho que é dessa forma que você dá uma demonstração de que pode fazer de maneira absolutamente lisa, pagando os fornecedores, sem pedir nenhum tipo de irregularidade na prestação de contas. Os fornecedores têm que ser os primeiros a testemunhar essa lisura no relacionamento. Senadora, o número de votos nulos em brancos ou de eleitores ausentes chegou num número muito expressivo, perto de 30% do eleitorado brasileiro. Como é que a senhora avalia essa informação? Eu acho que isso é uma frustração, uma desilusão do eleitor com o processo político. E ele prefere correr riscos porque ele fica, se ele não justificar a ausência na eleição, se ele quer fazer um concurso público, ele tem os riscos de perder o direito de fazê-lo. Passaporte também, acho que ele fica... uma série de outras. Então, porque o voto é obrigatório, você tem que fazer, você tem que se alistar na Justiça Eleitoral e votar. E é uma inclusão. E esse desgaste reflete exatamente do descontentamento do eleitor com o sistema político brasileiro. É uma forma da sociedade fazer do voto não obrigatório? Também uma forma. Eu penso que seja uma maneira de manifestação democrática da sociedade.